Dando seguimento, convidamos o senhor Ingo Plöger, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. Muito bom dia. Yuri, muito obrigado pelo convite. Como anfitrião, aqui gostaria de fazer referência, através da sua pessoa, a toda a iniciativa privada presente nesse evento, e já avançando de que a ABAG apoia integralmente aquilo que vocês estão trabalhando dentro do contexto dos biogases. Importante aquilo que o Yuri comenta antes, não é negacionismo, nós temos que rever as contas de metano, porque temos coisas muito favoráveis e coisas desfavoráveis. E quando você trabalha em cima de números, você tem soluções melhores. Excelentíssima embaixadora Marion Schubert, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco hoje. É uma embaixadora muito ativa e eu sempre fico entusiasmado pela capacidade de interpretação de Brasil que ela tem e também do português que ela já domina muito bem. E também ao La Correia, que eu queria agradecer aqui, ser anfitrião desse nosso evento, muitíssimo obrigado. E a interdependência é a chamada do futuro. E uma especial referência ao nosso senador Zequinha. O senador Zequinha, para mim, é uma liderança incontestável dentro do Congresso brasileiro, vice-presidente da Frente Parlamentar do Agro, tem defendido com muita serenidade posições, sem radicalismo, sem buscar um lado, mas buscando na realidade brasileira uma interpretação muito forte. E também é autor da PL 2088, e como ele já fez a referência, nos dá a possibilidade de ter um reflexo para as nossas iniciativas comerciais internacionais. Minhas senhoras e meus senhores, a ABAG se sente muitíssimo honrado de estar aqui pelo convite. Nós somos uma associação que integra, desde o uso da terra até o prato do consumidor, todos os elementos dentro de uma interpretação do agro, não só no doméstico, mas também dentro de um contexto maior da nossa participação brasileira no campo internacional. Eu quero fazer uma referência, senador, muito especial para a União Europeia. Meu avô veio em 1890 ao Brasil, sem nada, e instituiu uma empresa que muitos conhecem, a Melhoramentos, pelos seus livros e pela sua atuação em papel. E naquela época já, ele, ao fundar a Melhoramentos, não deixou que nenhuma árvore nativa fosse derrubada. Temos hoje em nossas propriedades 50% da propriedade inativa. E isso no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais. Estamos comemorando 200 anos da imigração alemã, 200 anos referenciado aos Estados Unidos, e tantos outros povos que aqui vieram. Então, o Brasil, sim, é um símbolo de uma conjugação de diferenciações culturais, diferenciações originárias. Mas somos um país unido, somos unidos na diversidade. E isso dá um trabalhão enorme, como diz o nosso senador, mas, por outro lado, é essa nossa riqueza que nós temos em nosso povo e na nossa cultura. Dito isto, a União Europeia ela recebe uma deferência muito grande, porque é o primeiro projeto político que a humanidade tem, de conjugação de 25 países com 25 nações culturalmente completamente distintas, que até então, para ter uma soberania territorial ou governamental, o faziam por conflitos. E pela primeira vez fizeram pela liberdade e pela paz. Isso nos entusiasmou muito em relação ao Mercosul. Na época da década de 90, entramos fortemente em 99, iniciando as negociações Mercosul-União Europeia, porque esse modelo da União Europeia, de certa maneira, também espelha um pouco aquilo que a gente tem como visão para as nossas Américas Latinas. E também no Mercosul é o embrião desta parte. Então,
embaixadora, nossas referências a isso. Feito essa deferência, como amigos, como democratas, e podendo livremente falar, nós também queremos colocar que as iniciativas que nós usamos, que nós pensamos, que nós agimos em relação à questão climática, tem um pano de fundo um pouco diferente no hemisfério norte e do hemisfério sul. Esse pano de fundo diferenciado começa pela sustentabilidade, que é além de econômica, social e ambiental. As nossas soluções sociais ainda não chegaram no nível da Europa. E, portanto, as nossas urgências sociais nos fazem agir de que fome e miséria não podem ser aceitas pelas nossas sociedades, e que não quer dizer que a gente rejeita a questão das diferenças climáticas. Mas nós temos que buscar essa solução conjugadamente. Não podemos deixar ninguém atrás. Um país que exporta alimentos não pode deixar de estar intranquilo enquanto a gente tem fome e miséria aqui dentro. Essa posição é muito firme da nossa população, da nossa civilização, e com muitas diferenças nas soluções, inclusive regionais. Mas isso precisa ser colocado para entender que as nossas discussões sempre passam também na questão ambiental pela parte social. E aí temos uma série de programas, e o Yuri e o Lago comentaram a questão, por exemplo, do G20, onde o Brasil estará trazendo não só uma pauta ambiental diferenciada, mas dentro de uma responsabilidade social, porque é isso que nós precisamos resolver com urgência. Colocado isso, nós temos muitas questões em conjunto. O metano certamente é um tema muito grande em termos de gás de efeito estufa que aumenta a temperatura mundial, conhecido. A questão, quando a gente começa a falar do biometano, a gente entra num tema mais complexo, porque a origem do metano pode ser tanto fóssil quanto não fóssil, que é o bio, a diferença do bio e do outro. É um pouco como nós temos essa discussão, embaixadora, com o nosso etanol. A rigor, no escapamento do Fusca, sai CO2. Tanto faz se ele vem da cana ou vem do fóssil, é CO2. Porém, se a gente olhar o ciclo maior do bioetanol, ele não é prejudicial, porque ele tem, na transformação fotossintética, a produção de oxigênio na fotossíntese, redução de carbono, e uma coisa que pouco se fala, a fotossíntese é um processo endotérmico, ele absorve calor. Então ele reduz o calor. Nossa floresta amazônica, que é madura, tem equilíbrio entre o carbono e o oxigênio, não é o pulmão do mundo, mas é o grande refrigerador do mundo, por causa da fotossíntese. Ela reduz o calor. Essa parte desses ativos, nós precisamos aprender a posicionar melhor no Brasil. Nós temos a parte passiva, que é a redução de carbono, não há dúvida sobre isso. Mas a parte dos ativos, nós pouco estamos discutindo. E o Yuri está colocando justamente com as suas iniciativas também essa parte, onde essa questão dos ativos, através do tratamento do biometano, precisa ser endereçada de maneira correta. Tecnologias, inovações, a Europa tem de sobra. E é esta grande vantagem que nós temos aqui nesses eventos e seminários, a cooperação com a Europa, especialmente para pequenas e médias instalações. Então, instalações onde nós temos a produção de biometano para trazer esse tema para uma transferência energética é fundamental. Ou grandes instalações, como o Yuri também já exemplificou. Mas, embaixadora, me permite aqui, como a ABAG, colocar um tema um pouco delicado, mas necessário. O Brasil, na estatística do IPCC, tem quase 2 bilhões de toneladas de carbono a serem posicionadas de 50 bilhões do mundo. Mais de 1 bilhão é atribuído à agricultura. E quando formos olhar a estatística dessa parte, a maior parte é de metano. E esta maior parte do metano é atribuída
ao bovino, ao boi, porque na sua ruminação ele exala metano. E isso nos é colocado como sendo um enorme problema que nós temos que reduzir. Então, aparentemente, se a gente reduzir o ruminante da face da terra, temos resolvido esse problema. Mas não é bem assim. Porque ruminantes, Deus já colocou lá de trás. Temos veados, temos caprinos, temos gnus, temos uma série de outros animais que nunca foram defenestrados por serem ruminantes. Tese 2, que não é só minha. Tem um professor em Oxford, Mads Hals, que escreveu no IPCC, artigo 6, capítulo 7, de que nós estamos fazendo um grave erro de atribuir ao bovino a mesma função de uma petroleira. Boi não come petróleo. Eu nunca vi um boi comer petróleo, porque se ele comer também não sobrevive um dia. Então, por que atribuir ao boi a exalação do CH4 que entra na nossa estatística? Não faz sentido. Agora, mundialmente, isso é considerado assim. Então, na COP30, Miles, com a nossa Fundação Getúlio Vargas, com o Daniel Alves, que é um professor muito reconhecido internacionalmente, dizia o seguinte: gente, a gente precisa conversar com isso na COP30. Não é possível que as nossas deliberações em relação ao metano são atribuídas ao boi. E aí vem uma série de soluções, Yuri, que são malucas, porque se reduz a idade do boi e se reduz a parte de ruminação através de produtos químicos. Eu não sei o que é pior. Então, não é ali a solução. Quando a gente equaciona mal um problema, a solução não pode ficar melhor. Mesmo se a metodologia for ótima. Nós precisamos endereçar isso. E nós esperamos muito com esses diálogos, embaixadora, trazer clareza, que a ciência e a tecnologia nos mostrem os caminhos, como aqui também, nos mostra os caminhos. Então, nós temos temas que a gente gostaria muito desse diálogo com a União Europeia ter à frente, para que a gente abra espaços, abra compreensões, porque não adianta entrar com ideologias em soluções científicas, porque nós não vamos resolver o nosso tema. Finalizando, eu quero agradecer muito à União Europeia, aqui a ABREM e ao Ministério, e o apoio incontestável do senador Zequinha, e que nesse dia a gente esteja à frente de soluções e postos onde a União Europeia e o Brasil e o Mercosul poderão cooperar de uma maneira extraordinária na tecnologia, na inovação da questão dos metanos. Muito obrigado.